Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso rápido de RecRais. E nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer a calibração do escoamento não permanente com dados reais de monitoramento de nível em um determinado ponto que foi feito o monitoramento, registro dessas variáveis. Antes de começar essa videoaula, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho caso queiram receber as notificações do nosso canal e atualizações também. Tá bom? Então vamos lá. Bom, a calibração no RecRais é bem simples. A calibração é exatamente fazer a comparação dos dados simulados pelo modelo com os dados observados. Então, para você calibrar o modelo, você precisa de dados observados, dados de monitoramento, que é o que eu apresentei aqui para vocês. Eu coloquei na pasta dados, nessa pasta aqui dados, a pasta nível, né? Nessa pasta aqui tem um arquivo coqueiro seco, que são dados reais de um sensor de nível que foi instalado nessa região, no município de Coqueiro Seco, que é o município ribeirinho à Laguna Mundaú, que está na margem oeste. Eu vou mostrar depois no mapa onde é que fica localizado esse município. Então aqui estão os dados para o período de simulação, que é em janeiro de 2017 até final de fevereiro, certo? Então a gente vai usar esses dados aqui para fazer a comparação dos resultados do modelo. Vou voltar aqui para o RecRais, abrir o projeto, tá? Então File, o projeto Mundaú PRJ, que é o que a gente vem trabalhando. E para fazer a calibração no próprio modelo RecRais, é preciso inicialmente colocar esses dados para dentro do sistema, os dados observados para dentro do sistema, e depois definir que você vai usar essa seção transversal para fazer a comparação dos resultados. É bem simples. Então vamos inicialmente importar esses dados observados para dentro do sistema. Antes disso, eu preciso saber onde exatamente está esses dados, né? Qual é a localização espacial desses dados observados. Como eu falei, esses dados foram monitorados na cidade, no município de Coqueiro Seco. E eu vou aqui, através do ResMapper, mostrar para vocês qual é a seção transversal que está localizada no município de Coqueiro Seco. Aqui vocês estão vendo aqui Coqueiro Seco. E essa seção transversal ela foi feita aqui exatamente para pegar e comparar com os dados que foram monitorados em Coqueiro Seco. Então, anotem aí, o número da seção transversal é a 43067. 43067. Então, é nessa seção transversal que eu vou adicionar os dados observados de nível da água que foram monitorados aqui, em Coqueiro Seco. Vamos lá então. Então, eu vou abrir aqui os dados de entrada da simulação em regime não permanente, onde a gente colocou as condições de contorno. Estão aqui as condições de contorno. Condição de contorno de montante, que é a vazão. Condição de contorno de jusante, que é a maré. E eu vou colocar agora os dados observados. Então aqui vocês observam aqui as abas, né? Boundary Conditions, condição de contorno, condições iniciais, dados meteorológicos e Observed Data, ou seja, dados observados. Então vem aqui no Observed Data e não tenho nenhuma seção transversal, nenhum River Station aqui adicionado. Então eu vou adicionar aqui primeiro no Select River Stations, eu coloco aqui e vou selecionar a 43067, que é onde eu tenho, né, a estação, a seção transversal onde eu tenho os dados monitorados. Então venho aqui, adiciono, dou um OK e já tenho uma estação aqui, um River Station Location adicionado. Agora falta colocar os dados. Então posso ter três tipos de dados, que seria os níveis observados, vazões observadas ou curvas-chaves observadas. Nesse caso eu tenho os níveis, né? Então seria o Observer Stages. Então eu vou editar e vou adicionar agora a minha tabela. Então a minha tabela está aqui em Excel, né? São os dados observados no Excel. E aí aqui no RecRais, eu tenho essa opção, que seria a fonte, o DSS, que é um arquivo binário do RecRais. Eu não vou escolher essa opção, vou escolher a opção Table, certo? Então Table, ele vai apresentar já uma tabelinha para eu adicionar os dados.
Vejam que uma observação muito importante. Por padrão, ele já coloca aqui a data inicial, que seria a data de simulação, já 1º de janeiro de 2017, 0 horas. Beleza, é o que a gente tem. E os dados a gente pode definir um intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo 1 hora, que é o que a gente tem também aqui. Ó. Tem uma informação a cada 1 hora. Tá? Então, é só o que a gente pode fazer aqui, copiar e colar e resolveu a história. Então, vem aqui, ó, seleciono os dados, Ctrl C, marco a coluna, Ctrl V, as informações já vão ser adicionadas automaticamente. Agora, existe uma limitação aqui no RecRais, porque nos dados observados, a gente não pode inserir mais do que 100 informações. Então, como esse dado é horário, esse dado só vai até 5 de janeiro de 2017 às 3 horas. Então, vejam que eu tenho muito mais informações, né? Eu tenho informação até dia 28 de fevereiro. E aqui eu só consigo copiar e colar até os 5 de janeiro, porque os dados são horários e só tem 100 ordenadas para serem inseridas aqui nos dados observados. Uma opção que vocês podem fazer é diminuir o intervalo de tempo, sei lá, colocar uma informação a cada 6 horas, e só que isso vocês vão ter que trabalhar aqui no Excel, né, e colocar uma informação a cada 6 horas para colar aqui no RecRais. Ou deixar assim e depois a gente simula e exporta para o Excel e faz a comparação aqui no Excel entre os dados observados e os dados simulados que a gente copiou e colou do RecRais para o Excel. Tá? Então eu vou deixar assim desse jeito, tá, pessoal? Vou deixar do jeito que está aqui. E eu vou agora dar um OK, né, para inserir essas informações. Dou um OK e as informações já foram inseridas. Está aqui, ó. Para essa seção transversal 43067 eu tenho uma tabela com informações já do nível observado. Eu vou aplicar, vou salvar aqui esses dados de condição de contorno e fechar. E aí eu já tenho inserido os dados de observados, né, de níveis para aquela seção transversal que eu tenho monitoramento. Quando a gente insere esses dados observados, a gente precisa fazer uma simulação novamente para incorporar esses dados observados nos resultados. Tá? Então, para fazer essa simulação, a gente vem aqui de novo, né, em simulação em regime não permanente, e vai adicionar essa localização, essa seção transversal vai adicionar para computar os resultados nessa seção. Então vocês vão vir aqui em Options, Stage and Flow Output Locations. Então é localização de saída de nível e vazão. Então a gente vai adicionar agora a seção 43067, que é a seção onde a gente tem os dados observados. Então eu quero que nessa seção o modelo ele compute, grave as informações de saída do modelo. Então eu venho aqui, dou OK e vou mandar ele, vou salvar aqui, salvar esse plano e mandar ele calcular. Então ele vem, processa. Isso aqui é só um aviso, tá? Que ele está dizendo que os dados de condição de contorno, os dados aqui observados nessa seção, as unidades, né? As unidades não encontradas, o tagging, é só um aviso, não tem problema nenhum. A gente já definiu que era em metros. Então ele já vai saber que é em metros. Então aqui ele está fazendo simulação novamente, né? A simulação não vai mudar, ele só vai inserir essa informação nova observada, né? Dados observados. Então ele agora está fazendo simulação e agora está fazendo o pós-processamento, que é gravando os resultados. Então já está gravando os resultados, gravou, posso fechar essas janelas. E agora eu já tenho os dados observados incorporados na simulação, tá? No pós-processamento. Como é que eu faço a comparação aqui no RecRais? É muito simples. A comparação vocês podem vir aqui, ó, em Plot Stage and Flow Hydrographics. Seriam os hidrogramas de nível e de vazão, que é a série temporal. Então ele vai abrir o pós-processamento e eu vou selecionar agora, a estação que eu simulei, que apareceu aqui, ó, 43067. Então eu vou clicar aqui e aqui a gente vai fazer a comparação. Eu vou só mostrar, tem muito gráfico tem muitas linhas aqui nesse gráfico, então eu só vou mostrar. Vou tirar a vazão observada e vou deixar só
o nível calculado, né? O nível calculado e o nível observado. O nível observado está em preto, vocês estão vendo aqui, ó, Observed Stage em preto, e o nível calculado pelo RecRais está em azul. Eu vou dar um zoom aqui para vocês observarem a correspondência, olha que legal. O nível azul é o nível simulado pelo modelo. Vocês observam aqui que no começo da simulação estava 0, porque foi a minha condição inicial. E depois, depois de alguns ciclos de maré, o sistema ele chegou exatamente, né, em valores próximos ao real. Então, sempre vai acontecer isso, né? A gente sempre vai ter uma condição inicial. Essa condição inicial ela pode estar afastada do que é a realidade, e aí o modelo ele vai levar alguns ciclos para que esse nível ele se aproxime da realidade. Como vocês podem ver aqui, ele levou alguns ciclos, né? Aqui uns 3, 4 ciclos de maré, mas depois disso, ó, olha a correspondência entre a linha preta e a linha azul. Estão muito perto as linhas, ó. Quer dizer que a nossa calibração está muito boa. A gente observa aqui, ó, só a comparação até o dia 5, infelizmente, né? A linha preta só vai até o dia 5, que é a limitação, em função da limitação dos dados observados. A gente só pode colocar 100 ordenadas. Não dá para colocar todas as ordenadas aqui do período de simulação. Mas seria possível, né, copiar, né, as tabelas aqui, ó. Vamos, sei lá, copiar essa série temporal, né, e levar isso para o Excel, né? Aqui estão as tabelas, ó, e a gente consegue ver as tabelas. Então, dá para copiar, né, essas informações. Deixa eu copiar aqui, tentar copiar e levar para o Excel, para a gente fazer uma comparação desses resultados, como vocês estão vendo aqui, tá? Então dá para fazer a comparação. Então é muito simples, certo? Então é uma ferramenta bem tranquila, né, de fazer essa comparação. Então, e no Excel a gente pode fazer a comparação do período todo e usar, por exemplo, alguns indicadores para ver o nível de correspondência, como por exemplo a correlação, algum indicador que avalia a correlação. Você tem o coeficiente de determinação também que pode ser usado, o coeficiente de Nash também pode ser usado, também muito bom, né, o coeficiente de Nash para fazer essa comparação. Só que eu recomendo, né, eliminar esses 3 primeiros dias aqui, os 2 primeiros dias, tirar para fazer a comparação do segundo dia em diante, porque esse primeiro dia aqui, o primeiro e o segundo dia estão contaminados pelo efeito da condição inicial, como eu já falei para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem, né, como é que a gente faz a comparação dos dados observados e dados simulados aqui no RecRais. E eu lanço um desafio para vocês aqui. Eu quero que vocês, né, tentem calcular o coeficiente de determinação com essa comparação dos dados observados e simulados pelo RecRais, e coloque aqui nos comentários qual foi o R2, né, o coeficiente de determinação que você conseguiu fazer para a sua simulação. Lembrando que de acordo com a rugosidade que a gente vai escolhendo, a gente pode ir melhorando o resultado. Então, vocês podem ir mudando a rugosidade ao longo das seções transversais e observar se a correlação está aumentando. Então, o desafio é esse, ver quem conseguiu uma maior correlação. Então coloca aqui nos comentários qual a correlação que você conseguiu encontrar. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido e bom trabalho para vocês. Um abraço.